Olá, no protocolo de hoje nós iremos fazer a combinação de ativos clareadores e vamos trabalhar ao mesmo tempo uma bioestimulação de colágeno e elastina. O nosso cliente, paciente hoje, ele não tem necessidade de produção de colágeno e elastina, então é mais uma manutenção para a pele continuar com viço. No vídeo anterior, no atendimento anterior que a gente realizou, é o vídeo que está disponível no canal, a gente trabalhou com uma série de pontos que ele tinha mais escurecido no rosto e a gente teve aqui um clareamento bem significativo. Porém, eu ainda tenho aqui, eu vou marcar de caneta gel, só para ficar mais fácil de vocês conseguirem fazer a comparação no outro vídeo, algumas marquinhas ou pintas que ainda ficaram um pouco projetadas. Então eu vou voltar hoje, já passou 30 dias, a gente vai voltar fazendo novamente uma remoção. O meu cliente também apresenta aqui algumas cicatrizes, ó, com cor escurecida. É muito típico nesse fototipo apresentar o escurecimento por causa da imoxiderina. Então tem alguma cicatriz aqui desse lado, né? Uma cicatriz maior aqui e aqui na linha de testa. Então essas cicatrizes nós vamos trabalhar com uma ponteira diferente da ponteira de remoção. E hoje eu vou fazer uma bioestimulação com a permeação do ativo clareador, utilizando essa ponteira aqui, dá pra ver? Então ela lembra muito eu vou usar esse termo porque fica mais fácil de guardar, um martelo de carne. Ela é uma ponteira específica para cicatriz de acne, tá? Porque a gente vai ter aqui o faiscamento em vários pontos específicos, só que o meu objetivo aqui é permear o ativo que a gente está usando é esse ativo aqui, é um ativo clareador, ele tem que ser mantido em geladeira, a gente tirou somente para fazer o uso aqui. À medida que a gente vai fazendo o procedimento, a gente nota que alguns pontos chegam a arder, mas é totalmente suportável. Não se trata de um ácido, se trata mais de um ativo modulador do processo inflamatório. Depois eu coloco para vocês, eu fixo no comentário a base que a gente está usando do ativo, a receita para vocês conseguirem manipular. É um ativo coringa que a gente usa também para realizar protocolos de clareamento quando eu tive um efeito rebote, quando eu tive uma intercorrência. Então suponhamos que eu realizei no meu paciente uma pálpebra, uma blefaroplastia, e ele retornou dessa blefaroplastia, após aí 20 dias, a gente já consegue perceber que a região apresentou um escurecimento. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse ativo, vou pingar o ativo aqui, e vou usar uma ponteira cogumelo, não essa, e vou fazer o estímulo na região para eu obter o clareamento. Eu vou fazer como se eu tivesse, como se o meu objetivo fosse realizar um peeling. Então tem que ter uma certa descamação, não a ponto da pele ficar úmida por causa do manto hidrolipídico, mas apenas para eu conseguir realizar um clareamento. E é muito interessante também, dependendo do grau de escurecimento, você indicar que o seu paciente utilize em casa, tá? Isso no caso de um efeito rebote, de uma intercorrência com mancha, uso noturno e protetor solar sem cor durante o dia, tá? Esse ativo é um ativo que tem que ser mantido na geladeira e é um ativo que ele é utilizado enquanto o paciente apresentar mancha. Então eu vou remover aqui essa marca que eu fiz com caneta para eu pingar o ativo e não misturar com a caneta gel. Era só mais para que vocês pudessem no vídeo identificar onde eu vou ter que voltar, pois eu não obtive ainda um resultado satisfatório na questão de algumas pintas, tá? São aquelas pintas que são classificadas como removíveis e algumas manchas por conta da cicatriz, tá? Que é um resultado de uma cicatriz profunda, onde na restauração a gente tem um escurecimento, tem uma hiperpigmentação da região. Então eu vou trabalhar por áreas, eu sempre gosto de pingar o ativo, vou começar aqui pela linha de testa e emulsionar com o dedo mindinho, para não contaminar com esse dedo. E esse dedo eu acabo não utilizando ele mais, para não ter perigo de misturar com outros ativos. Vamos utilizar a potência do aparelho na potência máxima,
Eu estou utilizando aqui o RU. Vê se você consegue direcionar para cá, Felipe, só para ver. Eu estou utilizando o aparelho RU e eu estou utilizando a potência máxima. Por que eu estou utilizando a potência máxima? Porque eu não vou fulgurar. Por mais que eu tenha um certo faiscamento aqui, ele não chega a cauterizar a pele. Então, quando eu estou usando ponteiras de permeação de ativo, eu posso trabalhar com potências mais altas. Eu percebi que muitos dos inscritos no canal têm tido um pouco de dificuldade. Vou começar, Juan. O cliente, ele só sente a hora que eu encosto, tá vendo? Ó, isso aqui ele sente. Então, a gente evita de ficar levantando a ponteira da pele. E eu vou fazer esse movimento em quadrantes até eu obter aqui, eu vou perceber que a pele muda levemente de cor, ela fica mais vermelhinha e o ativo secar. Quando o ativo secar, se eu continuar fazendo esse procedimento, eu vou ter uma leve descamação. Então, tem pontos específicos da pele que eu quero que a pele apresente uma descamação para obter clareamento, mas não é toda a pele. Tá sentindo um arranhar, Juan? Sim. Isso, mais suportável, né? Sim. E com respeito à potência, eletricidade? Ok. A gente, é sempre legal você ir perguntando. Eu sempre combino com o meu paciente aqui, no momento em que eu vou gravar, para que, caso ele sinta algum incômodo, ele levante a mão. Então, não é que, poxa, que anestésico você está usando? Aqui nenhum, tá? A gente está fazendo uma permeação do ativo sem utilização de anestésico. E a gente fala assim, nossa, mas o paciente não está sentindo. Por quê? Necessidade de controle, tá? Da eletricidade que sente na pele, que a gente não tem queimadura. Eu tenho a sensação depois de pele avermelhada, mas não chega a ter uma queimadura. E tenho aqui uma pele levemente irritada, mas não chega a ser quando eu pontuo, como vai ser no caso da remoção das pintas ali, da estimulação da cicatriz para clarear. Então eu começo a fazer esse procedimento. E como eu estava dizendo, a gente tem percebido que muitas pessoas têm encontrado muita dificuldade na hora de encontrar a potência correta do aparelho. É uma dúvida muito frequente de comentário nos vídeos. Então a gente decidiu fazer para vocês um vídeo que a gente vai falar só sobre como encontrar a potência correta do seu aparelho, né? Independente do aparelho que você tenha, como encontrar a potência correta para trabalhar. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas eu tenho, no vídeo eu acho que não dá para ver, mas eu tenho uma micropele, como se eu já obtivesse aqui uma certa descamação. É muito sutil, com a utilização aqui da lupa eu consigo perceber. É como se, a sensação é como se você passasse uma cola na mão e você vai passando o dedo e você sente que ela vai descascando. É exatamente essa sensação que a gente tem nessa região. Como eu quero somente bioestimular, eu não vou forçar clareamento aqui. Mas, por exemplo, nessa região aqui, ó, o meu paciente apresenta uma mancha mais clara e aqui ao redor uma parte mais escurecida. Então, nessa parte mais escurecida, sim, eu vou trabalhar mais intensamente e eu preciso que esse atrito que a ponteira faz na pele promova aqui uma descamação para que eu consiga um clareamento aqui saudável, seguro dessa região para atenuar a mancha. Como a gente tem uma mancha mais clara e uma mais escura por fora, a mancha mais clara parece ainda mais clara e a escura ainda mais escura. Então, a gente está trabalhando o clareamento dessa mancha só na parte mais escura. E eu nem vou passar a minha ponteira na parte mais clara, porque o ativo já encostou ali e só o ativo já vai modular aqui todo o processo de potencialização celular. Mas nessa parte escura eu vou com um pouquinho mais de força, eu faço uma pressão de leve para média. E é claro, aqui eu tenho fototipo alto, então a pele demora para apresentar o rubor, a cor vermelha. Numa pele mais clarinha, você vai perceber que o vermelho fica mais evidente nas primeiras passadas.
Então, o rubor não é um indicativo de que você já pode passar para uma outra área, tá? Aqui é a descamação. Então, quando eu percebo que é uma parte mais escura, eu vou insistir um pouco mais, mas a pele tem que continuar íntegra e seca. Quando eu faço um protocolo de clareamento e eu começo a clarear uma mancha, e eu percebo que aquela mancha, ela passou do estado de seco e eu sinto que ela está minando água, é porque eu alcancei o manto hidrolipídico. Isso é muito prejudicial, porque o manto hidrolipídico é a proteção natural, tá? Ali dentro da epiderme. Então, quando a gente faz essa quebra, a gente tem tanto a entrada, tá, de micro-organismos, há uma contaminação, como eu vou ter também a saída de partes essenciais, né, de células essenciais, de vitaminas, né, uma perca ali da estabilidade do tecido como um todo, quando íntegro. Então, é um trabalho que exige um pouco de paciência aqui para fazer essa bioestimulação. É legal que a gente vai fazendo e tem que firmar um pouquinho a pele, mas você percebe que nessas áreas mais próximas ao capilar, o cliente sente um pouco mais, tá? Isso é para todos. A pele está deixando de ser pele, passando a ser né, não deixou de ser pele da face, passou a ser couro cabeludo, então tem uma diferenciação e eu percebo pelo franzir do olhar do meu cliente. Então eu percebo que está mais forte. Então é muito interessante a gente ir observando isso para que a gente venda um protocolo que dê resultado, mas que todo o tempo a gente está ainda preocupado com o bem-estar do cliente. É indolor? Não é. Se alguém disser que o jato de plasma em si, eletrocautério, ele não projeta dor no momento de ser realizado, é mentira. Dói sim. Só que o limiar de dor de cada pessoa é diferente. Então tem pessoas que sentem muito mais e tem pessoas que quase não sentem absolutamente nada. Bom, finalizamos essa parte. O que eu vou fazer agora? Pingar novamente o ativo. É muito provável que agora ele sinta uma certa ardência. Sentiu? Sim. É normal, tá? Não se desespere. E por que eu tenho que passar imediatamente quando eu terminei uma área? Porque é o momento em que ele penetra ainda mais com facilidade. Só o atrito da minha ponteira na pele já empurra o ativo. Mas quando você pinga novamente por cima, você está potencializando o seu protocolo. Então, a testa a gente finalizou a parte de permeação do ativo clareador, tá? Automaticamente eu estou bioestimulando colágeno e elastina. Não dá para eu fugir disso. Se fosse uma pele mais madura, não é o caso do nosso paciente, tá dando para ver aí? Eu ia utilizar ácido hialurônico ao invés de um ativo aqui clareador. Aqui eu estou usando um clareador porque ele apresenta algumas diferenças, tá? Em algumas regiões de coloração. Mas uma pele mais madura seria mais interessante a gente fazer com ácido hialurônico, tá? Para a gente melhorar ali o aspecto de linhas de expressão, né? Estimular preenchimento. E na hora de finalizar, depois que eu fiz toda a preparação da pele, quando eu vou pingar pela segunda vez, como eu fiz aqui na testa, aí eu viria com a vitamina C, porque daí ela vai combater radicais livres, vai atuar como clareante e não utilizaria um ativo como esse clareador. Aqui a região é uma região mais adiposa, então meu cliente muito provável vai sentir menos e isso me permite fazer movimentos mais longos. Quando eu aproximo da linha do olhar, a pele vai ficando mais fina e ele sente mais. Mas aqui não tem áreas específicas que eu preciso clarear, que eu preciso forçar a pele a descamar. É mais uma permeação do ativo clareador. E ele por si só vai promover aqui o clareamento como um todo. Note que o ativo ele seca bem rapidamente. Esse é um ativo manipulado. Ele tem que ser mantido em geladeira. E à medida que a gente vai utilizando, você percebe que esse secar dele é a penetração na pele. Ele vai penetrando, ó, aqui o meu cliente vai acabar sentindo um pouco mais.
mas eu não posso deixar nenhuma parte do rosto sem trabalhar essa estimulação. Notem que aqui eu tenho uma linha levemente escurecida, tá? Então aqui eu posso forçar levemente, muito pouco. É diferente da marca que a gente tinha na testa. Aqui é muito sutil. Mas é muito comum em fototipos altos, no fototipo 4 e 5, um escurecimento nessa região. Vocês podem observar aí no momento de atender e vocês podem vender protocolos específicos de clareamento para essa região. Tranquilo? Sim. David, o meu aparelho não tem essa ponteira, tá? Essa ponteirinha aqui, ela só não vai dar encaixe no Plasmed, seria ponteira disco. Mas essa ponteira aqui, ela é a ponteira do aparelho Monster, é um aparelho portátil, ele é muito usado lá fora, é uma ponteira muito boa, eu gosto muito. O aparelho Monster não é um aparelho com Anvisa no Brasil, tá? Anvisa só no Brasil, né? Ele não é um aparelho com Anvisa, tá? A gente está aqui utilizando a ponteira desse aparelho. Ele é uma ponteira que me entrega muito resultado. Essa é só uma das ponteiras. Eu gosto das ponteiras do Monster porque são ponteiras douradas. E eu sinto que eu tenho uma qualidade de plasma, talvez pela concentração de cobre ou prata, não saberia dizer, mas eu tenho uma qualidade muito boa. Pode ver um pouquinho assim. Tá, se fosse uma pele madura, eu teria usado ácido hialurônico e agora eu viria com a vitamina C, tá? É só um exemplo. Vai erguer. Vamos para o outro lado e na hora de fazer o nariz, na parte superior dos lábios, a gente vai mostrar como fazer, qual é o movimento correto, e aí eu vou mudar a potência do aparelho. Eu não vou trabalhar na potência máxima, por se tratar de regiões com uma epiderme mais fina. Notem que eu já passei no queixo. Ainda na potência máxima, movimentos longos. Você vai fazer até perceber que o ativo secou, já cumpriu o resultado de permear. Aí você pinga novamente ao finalizar. Se você tem uma parte levemente escurecida que você deseja, tá? Um clareamento, você vai forçar um pouquinho até você perceber essa descamação. Ela é visível ao olho, essa descamação. Talvez no vídeo não dê para perceber, mas quando eu tenho uma mancha, eu vou fazendo esse movimento de vai e vem e eu já percebo uma pelinha muito fina saindo. Então, tem um afinamento córneo. Nessa parte eu vou forçar um pouquinho, porque a gente tem aquela parte levemente mais escurecida. Bom, já percebi, uma descamação já é o suficiente. Eu vou usar para vocês verem agora a ponteira douradinha do aparelho Monster. Não sei se vocês conhecem esse aparelho. É legal que essas ponteiras, eu até em um outro vídeo que a gente fez sobre o aparelho da KLD, um aparelho
excepcional, surreal. A sensação que eu tenho do aparelho é que eu tenho um aparelho de mesa e um aparelho portátil, tá? E o aparelho, assim, ele realmente é de uma potência de aparelho de mesa. E por incrível que pareça, ela tem uma ponteira, eu falei até no vídeo que é meio nostálgico. Os primeiros aparelhos que saíam, as canetas portáteis que saíam, essas que a gente consegue comprar facilmente no Mercado Livre, elas vinham com aquelas agulhas que lembram agulhas de acupuntura, aquelas agulhas bem fininhas. E a gente usava muito elas no começo para fazer remoção de manchas sênis. E hoje a gente não utiliza mais essas ponteiras, eu particularmente não utilizo. E o aparelho da KLD trouxe, né, a possibilidade de você utilizar novamente essa ponteira. E aí tem aquela pecinha onde a gente faz o encaixe dessa agulha fininha. Ela se chama... esqueci o nome. Não vou lembrar, peraí. Bom, não me lembro o nome, mas eu vou mostrar para vocês ela aqui. E aí ela dá o encaixe da agulha fininha. Na caixa branca tem uma, Felipe. Tem já uma agulha solta de treino. Vou mostrar para vocês como o aparelho da KLD traz. Ó, a agulha é essa daqui. Vou mostrar mais lateralmente, tá vendo? Essa daqui. Deu para ver? Então essa aqui é uma agulha que o aparelho traz a possibilidade. Vê para mim o encaixe dela, por favor, para mostrar no vídeo. Eu vou diminuir a potência agora. Eu vou para o terceiro LED laranja, então sair totalmente do vermelho, porque eu vou trabalhar regiões que são mais sensíveis, tá? Eu vou mostrar para vocês ali qual é a ponteira que encaixa. Gente, o nome tá aqui, mas me fugiu. Essa mesmo, só um minutinho. E por causa do aparelho da KLD ter essa ponteira, ele nos possibilita encaixar. Eu achei isso, assim, muito legal. Não acredito de verdade que foi a intenção da marca, quando ela fez a ponteira, mas a rosca nos permite acoplar qualquer outra ponteira do RU, do New Skin, as ponteiras de aparelhos genéricos. Eu consigo colocar essas ponteiras douradas que eu gosto tanto do aparelho Monster. Então ele me deu a possibilidade de usar ponteiras que a própria máquina não traz, tá? Então além das ponteiras que vêm na máquina, eu ainda tenho ali a possibilidade de utilizar outras ponteiras. Ó, agora finalizei aqui na potência 3, eu baixei um pouquinho por ser mais sensível, e a gente terminou essa parte de permeação de ativo clareador para a região do rosto como um todo. Não, eu não passei nas pálpebras, é a única parte que eu não passei, tá? Porque é uma região muito sensível para o tipo de ponteira que eu estou usando. É a única região que eu não aproximei. Agora a gente vai trocar a ponteira e começar a fazer a remoção dessas pintinhas que ficou para trás. Lembrei o nome. Mandril. Nem é tão difícil, né? Deixa eu colocar aqui, porque para ir no rosto do cliente, ó. Essa pecinha aqui, ó, se chama mandril. E o aparelho novo da KLD tem uma peça como essa, maior, que se chama mandril, que permite você acoplar uma agulha exatamente como essa. Essa agulha é descartável, o mandril não. Então, por conta dele ter esse mandril na caneta nova, ele me permite acoplar outros tipos, olha como fica. Aí aqui eu encaixo no aparelho, tá vendo? Ele me permite acoplar outras ponteiras. Então, por exemplo, no aparelho da KLD, eu posso utilizar essa ponteira aqui, tá? Que é a ponteira do Monster, para realizar um protocolo que eu desejar, porque ele me permite. Aqui eu vou utilizar agora uma dourada de ponta bem fininha.
E eu vou tentar mostrar para vocês como encontrar a potência correta para o tipo de pele, ó. Essa ponteira do ladinho. Então, pense que quanto mais fina for a ponteira, mais entrega de energia tem aqui. Quanto mais fina for a ponteira, mais faísca eu tenho. Porém, quanto mais hidratada for a pele, maior vai ser a potência do meu aparelho. A faísca demora para aparecer. E a potência correta é com faiscamento. Se eu tenho aqui uma pele madura, pouco hidratada e extremamente seca, numa potência bem baixa eu já tenho a faísca, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Eu vou começar aqui no quinto LED verde, que corresponde à potência 1. Vê se dá para mostrar. Vou tentar mostrar para vocês, tá vendo? Ó, eu tenho aqui os 5 pontos verdes, que corresponde à potência 1. Depois eu tenho 3 laranjas, que corresponde a uma fração dentro da potência 2. E eu tenho 2 LEDs vermelhos, que corresponde à potência máxima. Quando a gente estava utilizando essa ponteira aqui, ó, a gente utilizou nessa potência vermelha, porque eu só estou fazendo a permeação. Quando eu fiz o nariz e a parte superior do lábio, eu utilizei no terceiro laranja. Para fazer a fulguração, eu não posso ir no laranja, tá? Primeiro eu tenho que descobrir a potência correta. Então eu vou descobrir a potência correta do menor para o maior. Eu vou começar no verde e vou ver se eu vou ter fulguração, tá? Vou começar por essa daqui, Juan. É o mesmo esquema, segura um pouquinho só você levantar a mão, tá? Ó, não teve faísca. Você sentiu, né, Juan? Mas não teve faiscamento. O que eu vou fazer agora? Aumentar a potência do meu aparelho, ó. Vou pro primeiro LED laranja. Deu pra ver? Vou voltar aqui. Vamos ver se eu tenho a faísquinha. Tenta aproximar a imagem aqui para ver se vai dar faiscamento. Conseguiu? Ó, eu acho que agora eu já vou ter a faísca, ó. Ah, já tive uma faísca. Muito boa, ó. Não precisa de mais do que isso. Dá pra aguentar, Juan? Sim. Lembrando que a gente tá fazendo, ó, sem anestésico, tá? E quando se trata de remoção, como que eu vou saber se eu fiz realmente a remoção? Eu preciso limpar. Então, quando eu limpo aqui, ó, eu já vejo se a pele ainda apresenta alguma pintinha lá no fundo, ó. Essa já removeu, ó. Essa daqui é um pouquinho maior, tá vendo, ó? Talvez é a que ele mais vai sentir, aumenta pra mim. Um pouco do que vocês estão vendo aqui são pelinhos, tá? É uma barba que ainda não nasceu. Então, às vezes ela parece mais escura, mas ela não é tudo isso, ó. Eu venho aqui fazendo os pontinhos de fulguração, muito pertinho um do outro. Dá pra ver o faiscamento no vídeo? Dá. Dá? Vou fazer. Vou limpar. Ó, ainda tá lá. Mais um pouco. Eu vou umedecer só a pontinha da minha gaze para não ficar dolorido na hora de remover. Ó. Olha, agora saiu, tá vendo? Então é muito importante a gente fazer a remoção e observar se eu realmente consegui tirar tudo que eu queria, tá? Então a segunda já foi. Vamos passar para a próxima. Que é a do nariz aqui, que eu estava procurando. Ó, essa do nariz. Aproxima para mim, dá para ver? Tá? Então, vamos lá. E a mesma coisa, tem que fazer, limpar e observar se saiu tudo. Para esse tipo de pele, para essa ponteira, a
potência correta, tá? É aqui o primeiro LED laranja. Mas se eu trocar a ponteira, é muito importante vocês entenderem isso. A potência vai mudar, tá? Então, para essa ponteira, eu tenho essa potência. Quando eu mudo a ponteira, na mesma pele, eu vou ter outra potência. Então, eu sempre começo da menor para maior, até encontrar o faiscamento. Ó, não sei se no vídeo dá pra ver, saiu tudo, mas não tudo. Ainda tem uma pontinha ali, de nada. Então, a gente vai fazer só mais um pouquinho. Tranquilo, Juan? Sim. O nariz é uma região muito difícil de trabalhar, por conta de se tratar de uma região com cartilagem. Então, exige um pouco mais de cuidado, de atenção. E nunca, jamais deve sangrar, tá? Pode acontecer? Às vezes acontece, mas não deve sangrar. Então, já fiz as primeiras 3. Eu vou pingar primeiro o ativo. Ó, vai arder. E depois eu vou vir com a pomada de prata, tá? Pega a pomada de prata pra mim. E agora eu vou trocar a ponteira. Vou utilizar aqui a ponteira. Vamos ver aqui qual ponteira a gente vai utilizar. Deixa eu só escolher uma ponteira aqui para apresentar para vocês um protocolo diferente. Eu sempre uso aquela achatadinha, né, curvadinha. Eu geralmente gosto de deixar uma camada grossa assim, e depois, na hora do modelo sair, o meu paciente sair, eu acabo fazendo a remoção. Vou trabalhar com vocês com a descartável, para vocês verem. Dá uma nova para mim, e aí vocês já veem como é descartável, tá? Então a gente tem aqui, ó, o mandril, não vou esquecer o nome, daqui para alguém na frente, ó. E ela vem assim, ó, fechadinha. Oi? Tá virado, não? Tá, voltou aqui, tá? Então, ó, o mandril, e a gente vai usar aqui a ponteira descartável, tá vendo? Então aqui tem 2 ainda, ó. Vou abrir aqui. Ó, tá aqui. A gente vai introduzir ela no UPA. Às vezes acontece do paciente estar com medo, entendeu? E a ponteira cair. Espirra álcool aqui, tá bom? Ó, aqui na minha mão. Só vou espirrar o álcool aqui na minha mão, porque encostou. Isso. Tá aqui. Eu vou encaixar ela. Vou tirar essa douradinha. Tá dando pra ver aí? Dá pra sim. Ah, essa não encaixa aqui. Pega pra mim o monster. Ah, ó, o tamanho da agulha não permite encaixar aqui, tá? Então tem agulhas menorzinhas, que essa parte enroladinha menorzinha, ela encaixa aqui. Eu só vou mudar o aparelho para vocês verem como utiliza a agulha. Não, o outro. A outra portátil. Eu já abri a agulha, então agora eu vou usar um aparelho que funciona, tá? Porque senão eu começo a abrir um monte de agulhas, até achar a agulha do aparelho eu perco a agulha. Então, ó, ela vai funcionar nesse aqui. Esse aparelho aqui é um dos primeiros aparelhos que eu utilizei. E é uma caneta portátil, tá? Dessa do Mercado Livre. Essa que a maioria das pessoas compra para iniciar.
E eu vou fazer a estimulação das cicatrizes utilizando esse aparelho, tá? Com essa ponteira fininha, para vocês verem uma técnica de arranhador. Então, eu vou ligar aqui o aparelho. Eu vou ir para uma potência 5, tá? Ele vai até a potência 9. Então, se eu dividir por 3, 1, 2, 3, potência 1, 4, 5 e 6, potência 2. Então, eu tô no 5, tá? Que seria o meio da potência 2. Mas eu posso ir aumentando, tá? E vou virar um pouquinho aqui, só para ver se a potência tá no ideal. Ó, vê se dá para aparecer no vídeo. Ó, nem sinal de faísca, porque a potência tá baixa. Vou aumentar para o 6. Ah, perfeito. Ó, dá para aguentar, ó? Sim. Ó, e ela vai fazer micro pontinhos, mas é micro mesmo. Ele é menor do que um cravinho. Aqueles bem filhotinho. Muito pequenininho, tá? Então, ele não vai dar aquela aparência de pele com muito pontos, mas vai ser o suficiente para bioestimular toda essa cicatriz, para que ela acompanhe aqui a altura da pele ao redor. Porque aqui o que? Ela está projetada para dentro. E algumas estão projetadas para fora. Então, a gente tem tanto ela hipertrófica como atrófica. E aí o interessante aqui é a gente ir trabalhando para a gente igualar tanto o clareamento, porque a gente já utilizou o ativo, e trabalhar também, ó, vamos para essa maior, dá para ver no vídeo? Dá. Então, se eu fosse trabalhar uma cicatriz de estria, por exemplo, eu poderia trabalhar da mesma maneira. Sentir que o meu cliente ia levantar o braço agora. É muito importante eu falar isso para vocês, porque sim, ele sente dor, mas ele tem aqui todo um controle emocional para suportar. A agulha quase não chega a tocar a pele. Quando ela aproxima da pele, você já vai perceber o faiscamento. Vou ver se eu consigo entortar um pouquinho, para ficar mais fácil de vocês observarem. A vantagem dessas daqui é que você pode fazer isso, você pode entortar ela que não altera. Acho que fica mais fácil de visualizar assim. Bom, tudo bem que essa era maior. Vou passar para essa daqui. Essa vai doer um pouquinho porque tá muito próximo da linha do olho. Tá? Então, vamos tentar fazer bem rápido. Pronto. Aqui desse lado a gente também tem algumas, ó, próxima linha dos olhos. Quando a gente faz esse protocolo dentro dela, como se fosse imagine uma estria. Ó, notem que deu um pinguinho de sangue aqui. Por que que isso aconteceu? Porque eu estiquei a pele, tá? Quando isso acontece, o que acontece? Eu tenho rompimento de uma hemácia. Se eu tenho rompimento de uma hemácia, eu já vou limpar imediatamente, tá? Eu tenho a presença de ferro. E isso sim pode, ó, manchar o meu protocolo. Pode resultar em mancha. Lembra que eu falei, não deve sangrar? Não pode. Não deve, mas pode acabar acontecendo. Então, se acontece, limpe imediatamente, ó. Para que já forme um band-aid natural aqui. E a gente obtenha a menor possibilidade de uma mancha ali. A pele ao redor dos olhos é mais fina.
E como a gente já fez a estimulação antes, com a outra ponteira e o ácido clareador, a cicatriz, vira um pouquinho assim, ela é um pouco mais difícil de trabalhar. Prontinho. Muito bem. Vou limpar agora. E é só fazer uma compressinha com água em cima, que já é o suficiente, tá? Fiquem tranquilos que não chega a ser uma hemorragia. Coisa bem... É legal isso acontecer no vídeo, porque isso pode acontecer com vocês na hora de vocês realizarem o atendimento. Aí vocês estão realizando um atendimento e falam assim, nossa, aconteceu comigo. Então, na vida real, isso acontece. E é importante a gente perceber que são os riscos na hora de realizar um protocolo, tá? O tipo de ponteira que você utilizou, a gente já afinou a pele. Quando a gente fez a projeção com essa ponteira, eu tenho um afinamento do tecido. Então, eu tenho uma estimulação. Se a pele ficou ruborizada, o sangue está mais alto. Então, pode acontecer, não deve, tá? Então, a gente limpa imediatamente e a gente vai passar novamente o nosso mágico aqui, porque a gente não quer mancha nesse protocolo. E vamos entrar com a fototerapia, tá? Dá um pedacinho de algodão para mim. E um cotonete limpo. Acho que ali dentro, na última gaveta. Pomada. Pomada. E é como se fosse uma compressinha. O que a gente vai fazer agora? Fototerapia. Então agora na fototerapia, eu vou fazer a fototerapia e aí a hora que eu finalizar a fototerapia, eu já entro, eu já consigo fazer a remoção e eu não tenho mais essa marquinha, tá? Eu vou mostrar para vocês a parte da fototerapia, só um pedacinho. Dá o óculos de oclusão. Então, só para recapitular, a gente fez a bioestimulação, tá? Da pele toda, com aquela ponteira que lembra um martelinho de carne. É uma ponteira achatada, e naquela ponteira achatada eu tenho uma projeção de microesferas que vão fazer uma arranhadura na pele. Então, à medida que eu for passando e utilizando aquele ativo, na onde eu quero clareamento, eu faço mais forte, como por exemplo aqui, onde estava mais escuro, e aqui. Então, eu percebo que a pele está diferente nessas regiões, onde eu acabei atuando com mais força. No restante da pele, a gente atuou de maneira leve, só para permear o ativo. Num segundo momento, a gente usou uma ponteira fininha e veio fazendo a remoção de algumas pintinhas no nariz e aqui parte inferior do lábio. E aí o nosso paciente tem aqui algumas cicatrizes, tá? Aqui embaixo dos olhos, tá? Desse lado e na testa. E à medida que a gente fez, a gente notou que teve sangramento em uma. Não foi um sangramento, é só uma pintinha de sangue, pelo amor de Deus. E então, a maneira de atuar no momento que isso acontece é limpar imediatamente, tá? E seguir com um protocolo de como se fosse uma bandagem aqui para que haja o estancamento. Eu vou fazer aqui 20 segundos pontual na parte que está mais machucadinha, que é a parte onde eu fiz as remoções, as partes dos vincos, tá? A parte onde eu fiz clareamento da testa e essas pontinhas.
A fototerapia é muito importante porque ela modula o processo inflamatório, bactericida, fungicida, ela vai vascularizar a área, vai promover a analgesia. Então, às vezes o meu paciente está sentindo ali um pouquinho de incômodo, a pele ardida. Só o fato de você fazer a fototerapia, você já promove ali a analgesia no seu paciente. Terminei a fototerapia, eu não vou passar protetor solar no meu cliente, porque ele tem partes da pele que estão abertas. E o protetor solar foi feito para ficar sobre a pele íntegra, não sobre a pele machucada. E aqui eu tenho uma pele machucada. Então ele só pode passar o protetor solar quando a pele estiver íntegra. Isso é provável que ali, a partir no terceiro dia, no início do terceiro dia. Aqui a gente tem uma cicatrização, uma recuperação muito rápida. Então, nesse meio tempo, o que o meu paciente vai fazer? Aplicar a pomada Bepantolderma no rosto todo, tá? 3 vezes ao dia, e à noite, para dormir, uma camada um pouco mais generosa, mais espessa. Isso é muito importante porque a pomada Bepantolderma, ela tem fontes clareadoras, então são ativos que vão ajudar a clarear, diminuindo aí um efeito rebote, uma intercorrência, e ela é altamente gordurosa, mas gordurosa no sentido de ser hidratante. Então ela vai promover uma hidratação muito intensa da pele, que até então foi agredida, e se ela hidrata, ela faz com que essa casquinha saia muito mais rapidamente. Então você já tem uma pele com mais viço, mais bonita. Quando é que eu vejo colágeno e elastina nessa pele? Internamente, o colágeno e elastina só começa a aparecer a partir do 7º dia, porque o colágeno e a elastina é uma ação que o responsável por ela é o fibroblasto, e o fibroblasto só vai estar ativo nessa pele a partir de 7 dias, e ele vai estar ativo por 7 meses. Então é claro que o meu paciente fez um protocolo há 30 dias atrás. Então eu tenho aqui colágeno ativo, né? Eu já tenho uma melhora, uma resposta muito positiva desde a primeira sessão. Mas o colágeno que corresponde a essa sessão, ele só vai começar a aparecer daqui a 7 dias, que são as janelas teciduais. Finalizamos a fototerapia. Geralmente eu nunca filmo a fototerapia, é que eu quero mostrar para vocês aqui que eu já vou tirar como a pele ficou. Vou umedecer uma gaze, ó, só para tirar o algodão com a pomada. Ó, e a pele já tá sequinha, sequinha. Só faltou eu passar a pomada em um lugarzinho que eu tava esquecendo. Aqui, ó. Muito bem. Então eu vou virar o rosto do meu modelo aqui, do meu cliente, para vocês poderem observar, tá? Então, ó, alguns lugares, tá? Vocês percebem que tá mais machucadinho, que são as partes que fez remoção ou estimulação. Por exemplo, aqui, ó, a gente não teve nenhuma pintinha de sangue, que é a parte inferior dos olhos. Aqui, a gente já teve uma pintinha de sangue, tá? Então, não deve, mas pode acontecer, como eu falei no começo do vídeo. A pele já tá bem mais calma, mas você percebe que tá uma pele levemente irritada, mas não quando a gente terminou de passar. E essa pomada tá mais grossa, mas daqui a pouco ela já fica transparente, tá? Então os cuidados são evitar qualquer fonte de calor direto no rosto, banho quente, vapor de chuveiro, fazer a recomendação da aplicação da pomada 3 vezes ao dia e uma camada mais espessa à noite. A partir do 3º dia, protetor solar sem cor, durante 3 dias, com uma troca de 3 vezes ao dia. Então, o protetor solar vale na pele por 4 horas. Deu 4 horas, ele perdeu a ação. Remove, aplica o protetor de novo e quando chegar à noite em casa, Bepantolderma. E a Bepantolderma ele vai fazer durante todo o tratamento. Eu sempre indicava 21 dias, mas como o cliente acaba continuando o tratamento, então ele continua passando eternamente, enquanto ele viver todos os dias para dormir. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse protocolo. Meio que a gente foi criando ele aqui na hora, tá? Mas o nosso objetivo, né, era atender as necessidades do cliente, mas mostrar para vocês que sim, que a gente pode trabalhar com ponteiras diferentes, com equipamentos diferentes,
e obter ainda assim um resultado muito positivo, tá bom? Muito obrigado.